Olá, pessoal, de gestão de documentos, dois aqui da UF, tudo bem com vocês? Esse vídeo que eu estou preparando, como prometido, é um vídeo para auxiliar vocês na implementação da função arquivística de aquisição. Lembrando que na aula passada, na nossa aula presencial, lá no Graguatá, na UF, nós já iniciamos essa prática, né? E lembrando também que nós estamos quase no final da implementação de todas as funções arquivísticas. É uma unidade e nós começamos com produção, nós estamos utilizando sistemas de informação digital, SIDs, em software livre. Esses sistemas são instalados em nuvem, e é por isso que a gente tem aquele limite de horário para utilizar, né? Porque a gente utiliza uma nuvem paga, uma nuvem da Google, a GCP, e aí por isso que vocês têm esse horário para desenvolver a atividade. O IP eu já alerto que está lá no Class, eu acabei de compartilhar lá o IP para nós fazermos a nossa prática hoje de aquisição ou incorporação de acervos à nossa plataforma de acesso e transparência ativa. Vamos só dar uma recapitulada, todas as funções que nós já implementamos na prática e quais funções arquivísticas ainda estão faltando para serem implementadas. A produção nós já aplicamos, nós já fizemos a produção de documentos arquivísticos digitais. A classificação, idem, nós já implementamos, inclusive na classificação, nós dedicamos um pouquinho mais de tempo, inclusive porque vocês não tinham ainda o PCD pessoal de vocês. Então, nós elaboramos um PCD, um plano de classificação de documentos pessoal, e vocês desenvolveram aquela atividade de fazer a identificação arquivística dos documentos de vocês. Vocês também fizeram aquelas duas metodologias, a união das duas metodologias, a classificação baseada numa abordagem arquivística e a classificação baseada numa metodologia da diplomática, né? Onde nós identificamos primeiramente os tipos documentais dos documentos, e num movimento vetorial de baixo para cima, a gente vai encontrar até as classes ou as séries. E a arquivística, ao contrário, partindo das nossas competências, atividades, documentos normativos. E quando a gente fala de instituição, aí é claro, nós estamos falando de estatutos, regimentos, regulamentos, organogramas e etc. Então, essas metodologias já foram aplicadas. Lembrando que, nesse caso da classificação, nós utilizamos o Atom, o software livre ICA-Atom, e é o que a gente vai fazer a prática hoje. Também já praticamos aí, como está em tela, a avaliação, está concluída já. A descrição acho que fazem 2 semanas que a gente praticou, vocês fizeram a entrega, nós fizemos em aula e vocês ficaram com uma atividade para fazer a descrição. Então, vocês se basearam nos metadados da norma ISAD, ISAD-G, NOBRAD, da ISAAR, da ISDIA e da ISDF. ISDF descrevendo as funções, ISDIA descrevendo as instituições, que mais? ISAAR, as autoridades, os produtores. Então, todas as normas que a gente aplicou aqui de acordo com o software que a gente está trabalhando. Preservação ainda não, né? Preservação é na próxima aula, onde a gente vai praticar com o software livre arquivemática. Nós vamos fazer a preservação digital sistêmica, nós vamos disparar, vamos capturar pacotes CIPs, de acordo com o modelo AIS, nós vamos gerar pacotes AIP de arquivamentos e vamos disparar pacotes DIPs para a plataforma de acesso ATO. E aí a gente vai ver todo aquele funcionamento dos microserviços, né? Eu vou pular a aquisição porque a gente não fez ainda. Difusão, acesso, a gente já fez. A partir do momento que a gente passou a alimentar a plataforma de acesso e difusão, então essa função arquivística ela foi concluída, ela foi contemplada. Então, isso quer dizer
que só nos faltam 2 funções arquivísticas para serem concluídas. Na aula de hoje, aliás, nesse vídeo de hoje, eu vou dar mais orientações e dicas, mas lembrando que vocês já começaram na aula presencial da semana passada. Semana passada, vocês começaram a função de aquisição. Só falta terminar, essa é essa a ideia. E a de preservação, que vai ser só na outra aula, na próxima aula, que nós vamos desenvolver. Então, 2 funções. Uma hoje, aquisição, e a próxima, preservação. Deixa eu compartilhar só alguns materiais aqui que eu tinha combinado com vocês. Aqui está o vídeo que está disponível lá no nosso Class. É o vídeo sobre funções arquivísticas, a classificação de documentos de arquivo. Esse link foi compartilhado lá. Esse professor é professor lá do IFRS. Tá? Ele é um pesquisador, tem uns trabalhos muito legais, trabalhou no nosso grupo de pesquisa, então é legal. Eu vou mandar, inclusive, os textos dele, os artigos dele, para vocês desenvolverem. Também, deixa eu compartilhar esse outro sobre funções arquivísticas, aquele trabalho de fazer uma busca nos blogs, que blogs que a gente encontra. Mas esse outro trabalho aqui, que é uma monografia de especialização do Fábio Nascimento Souza, sobre as funções arquivísticas, contribuições para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Esse texto também está disponível para vocês lá no Class, nós abordamos, além dos artigos aqueles que vocês foram trabalhando. Destaque para esse do Diogo e do professor Eliezer, publicado na revista Ágora. Então, todos esses textos são textos que fazem parte do nosso referencial, do nosso arcabouço, para a gente poder praticar, né? Para a gente poder implementar essas funções arquivísticas nos softwares que a gente foi selecionando. Lembrando que tem trocas de software. Hoje, vocês terminam, hoje até quarta-feira, de segunda até quarta, vocês terminam essa função arquivística da aquisição ou incorporação no Atom. Já na próxima aula, já não vamos mais trabalhar com Atom. A gente para com Atom e a gente passa para o RDCARC, Arquivemática, para desempenhar a função arquivística de preservação. A última função arquivística que está faltando. Lembrando que esse IP está compartilhado para vocês. Eu já estou logado aqui com o usuário UF. Cada um de vocês tem a conta que vocês criaram aqui no Atom, então espero que todos estejam logados. E agora nós vamos implementar. Lembrando que essa implementação do registro de incorporação já está pronto aqui na plataforma. Deixa eu, inclusive, dar uma olhada aqui. Eu vou vir aqui no Gerenciar Incorporações. E aí vamos dar uma olhada. Olhem como realmente tem aqui, ó, fundo privado do avô da Vitória Mora, acervo privado de uma empresa de ônibus, acervo privado de Eunice Ribeiro, privado da Mirla, da avó da Ana Lívia, privado da tia da Ruiva, privado da prima da aluna Letícia. Então, lembre que vocês já criaram esses registros de incorporação. Vou fazer um exercíciozinho rápido aqui, só para quem não estava presente na aula presencial lá no Graguatá, e para poder desenvolver essa atividade, se quiser acompanhar. Então, vamos lá. A gente vem aqui no adicionar, no ícone de mais do Atom, e a gente vai em registro de incorporação. Lembrando que a terminologia mais adotada aqui no Brasil é de aquisição, mas aquisição ou incorporação são utilizadas para esse ato de transmissão de propriedade de documentos aos arquivos, né? É assim que está definido lá no dicionário da Associação dos Arquivistas Brasileiros. Couture já tem uma outra abordagem, né? Couture diz que ela é toda medida relacionada com o aumento do número dos fundos documentais de uma instituição. Tá? E lembrando que aqui na disciplina, a nossa abordagem de aquisição é somente quando a gente fizer essa aquisição de propriedade de outrem, que não é aquele caminho natural da cadeia de custódia digital arquivística.
plena, custódia plena. Por quê? Porque esse exercício de transferência ou de recolhimento em cadeia de custódia digital não vai ser feito aqui, ele vai ser feito lá pelo Arquivemática, na próxima aula, na última função. Então, a gente não contempla aqui a aquisição ou incorporação, nem a transferência, nem os recolhimentos. Lembrando, transferência de arquivo corrente para intermediário e recolhimento, tanto de corrente como intermediário, para o permanente. Se essas operações forem feitas em cadeia de custódia digital arquivística em CCDA, ininterrupta, ou seja, por pacotes OAIs, CIP, IP e DIP, nós não vamos contemplar agora nessa implementação de função. Isso será contemplado lá no Arquivemática na próxima aula, na semana que vem. Então, veja, o Atom traz um número de incorporação automático, que vocês estão enxergando aqui, eu vou dar uma ampliada na minha tela, mas vocês podem adicionar também, bem à direita aqui, ó, adicionar identificadores alternativos. Então, vamos adicionar, tá? Um identificador alternativo, e aí eu vou registrar esse identificador, que pode ser qualquer código que nós tenhamos nessa incorporação, ou seja, nessa aquisição. Então, pode ser um CNPJ, né? Vamos lá, 90, e aí segue o númerozinho aquele do CNPJ, que vocês estão acostumados, e aí eu vou colocar ali o CNPJ da instituição doadora. Vocês é que vão fazer esse registro de acordo com a necessidade de vocês, lembrando das orientações que nós tivemos lá na aula prática e dos nossos referenciais teóricos. A data de aquisição, vamos deixar hoje, eu estou adquirindo hoje, 7 de novembro de 22. A procedência, então eu vou dar aí a fonte imediata da aquisição ou transferência, vou dar a data, vou dar o método de aquisição, e se a informação não for confidencial. Então, eu tenho que descrever tudo isso. Tá? Então, a fonte vamos definir aqui, sei lá, por herança da bisavó do professor Daniel, por herança, tá? A data tal, o método e que esta informação não vou chamá-la de confidencial, eu vou chamar de uma informação sensível, tem proteção de dados aqui, né? Então, eu só vou deixar a LGPD, porque vocês vão saber como melhor descrever aqui a procedência, de acordo com as orientações que a gente teve em aula. Próximo metadado é a localização, então é uma descrição da localização física da entidade detentora, onde esse ingresso pode ser encontrado. Vejam que essa localização física, onde ele pode ser encontrado agora, hoje. Tá? Então, eu vou colocar ali, não vou colocar o endereço porque eu não quero, é um acervo privado, então, acervo do professor Daniel. Pronto. Agora eu vou definir a área, né, do doador da transferência, está em inglês ainda, essa é uma função que a gente está fazendo uma tradução. Vocês viram que já tem aqui vários doadores identificados, mas eu vou botar ali que é a bisavó do professor Daniel. A gente já fez vários exercícios. A pessoa contada é o bisavô, então, por exemplo, telefone, etc. Pronto, vocês que vão definir esses metadados, descrevam bem, definam bem todas essas informações. E agora vamos para a área administrativa. Que tipo de aquisição é? É uma doação. Eu recebi isso por doação. Vocês podem colocar mais tipos de aquisição. O tipo de recurso é uma transferência privada, não é uma transferência pública. Lembrando que tipo de recurso eu posso adicionar mais lá pela taxonomia, como a gente já trabalhou em aula. E o tipo de aquisição, nós também podemos adicionar outros tipos de aquisição, como herança, por exemplo. O título do ingresso, normalmente o produtor e um termo que descreve o formato dos materiais, então é a bisavó do professor Daniel, documentos textuais e iconográficos. Pronto, quem é o produtor? Então é a bisavó
do professor Daniel. Estou brincando aqui, claro, essa prática, vocês lembram da aula presencial, como que a gente fez ela bem mais cuidada, né? Assim como os tipos de datas aqui, vocês colocaram a acumulação, definiram a data, botaram o início, botaram o fim. História arquivística e custodial também, cuidado para descrever, tá? Como foi esse ingresso, como é que foi a obtenção desse material, desse acervo, qual a fonte imediata de aquisição. Então, definam direitinho. Âmbito e conteúdo também, uma descrição desse conteúdo intelectual e o tipo dos documentos constituintes desse ingresso. Tá? Avaliação, seleção, geralmente quando a gente faz uma aquisição, uma incorporação de acervos institucionais. É um acervo pessoal, né? Então nós não vamos ter planos, tabelas de temporalidades, listas de eliminação de documentos e etc. Condição física, então descrevam aqui a condição desse acervo, como estavam esse material iconográfico que eu falei, como estava o material textual, as fotografias, etc. A dimensão, qual é a quantidade? O número de unidades, represente números inteiros, de preferência, o volume desses registros recebidos. Vamos colocar um estado de processamento. A gente está processando. Lembrando que estado de processamento nós também podemos adicionar outros estados de processamento lá na taxonomia. Então, está processando. Prioridade é médio, mas eu posso colocar outros níveis de prioridade. Isso é mais institucional para poder ter um ranking, um benchmarking das incorporações que eu estou fazendo, notas ao processamento, tá? Então, notas dessa incorporação, o que deve ser feito, termos e etc. E a área de descrição arquivística, que é onde eu vou ou apontar para uma descrição arquivística já existente, ou então eu vou criar uma descrição arquivística para esse acervo. Então, nesse caso aqui, eu não tinha. Lembre que em aula a gente fez um exercício que nós já tínhamos a descrição criada, vinculada à nossa instituição arquivística, e aí nós só apontávamos para ela, como, por exemplo, se eu procurar aqui por Daniel, então eu teria ali o fundo privado da tia, ou o fundo privado da avó do professor Daniel. Não, eu não tenho ainda essa descrição alvo, destino, então eu vou fazer uma criação aqui. Então é o fundo privado da bisavó do professor Daniel. Pronto. E lembrando que eu posso ter várias descrições aqui, né? Eu posso também colocar uma coleção. Essa minha bisavó tinha uma coleção de discos de vinil da bisavó do professor Daniel. Pronto. Também pode. Então, ele vai criar, nesse caso, acabei de confirmar, ele vai criar duas descrições arquivísticas. Olhem só, ele criou o fundo privado e ele criou a coleção de discos de vinil da bisavó do professor Daniel. O que nós vamos ter que fazer agora, vocês vão ter que fazer o exercício, claro, para concluir, vocês vão ter que abrir essas descrições que vocês criaram agora e vocês vão ter que vincular a instituição arquivística de vocês. Em aula nós fizemos diferente, em aula nós já tínhamos essas descrições vinculadas. Então vamos abrir esse fundo privado da bisavó do professor Daniel e vejam, ela não está vinculada a nenhuma instituição. Vocês sabem bem como, né? A gente vem aqui no editar, vamos na segunda área, que é a área de contextualização. Quem é a custodiadora? A custodiadora é o professor Daniel Flores. Então vamos procurar pelo custodiador, está ali ele, ó. E vamos salvar. Veja que a partir desse momento, o fundo privado da bisavó já está vinculado à instituição arquivística do professor Daniel. Olhem só, o professor Daniel tem 3 acervos vinculados já. Tem o seu fundo privado documental arquivístico, a gente usou esses nomes de forma pedagógica, é claro, a gente não coloca, mas pedagogicamente é interessante para as nossas práticas. Nós temos o fundo privado da bisavó e nós temos o fundo privado da avó.
Mas está faltando ainda aquela coleção que eu acabei de criar. Então, nós vamos ter que voltar. Vamos voltar lá naquele registro de incorporação que a gente fez. Aqui está ele. Aqui na área de descrição arquivística, eu criei duas descrições arquivísticas, só que a coleção de discos de vinil ainda não está vinculado. Olhem só, é uma coleção que está solta. Só tem um registro de incorporação dele. Então, eu vou ter que vir aqui no editar e vou ter que fazer a mesma coisa. Segunda área de contextualização, entidade custodiadora, professor Daniel Flores. Pronto. A partir do momento que eu salvar, olhem só, volta aqui na instituição arquivística Daniel Flores, agora sim. A coleção de discos de vinil da bisavó do professor Daniel está vinculada à minha instituição arquivística. Agora, vocês têm um outro exercício, né? O próximo exercício de vocês é rechear esse acervo, que nem vocês fizeram naquele exercício de classificação arquivística, em que vocês fizeram a identificação, em que vocês fizeram a identificação arquivística com competências, funções, identificação das classes, subclasses, tipos documentais, inseriram os documentos e fizeram a descrição. Agora, vocês vão fazer tudo isso, só que não no acervo privado de vocês. Vocês vão fazer isso no acervo que vocês acabaram de incorporar. Ou seja, no fundo privado da bisavó, no meu caso, que eu acabei de fazer uma incorporação, uma aquisição. Só aparece o fundo. Então, aqui é que começa o mesmo exercício das aulas passadas. Bom, agora eu vou ter que começar a criar as classes. Então, eu venho aqui no editar, aí eu vou na área de identificação, a primeira área, e eu vou adicionar níveis subordinados. Então, são classes desta minha bisavó, que ela tem documentos de controle financeiro. Assim como ela tem uma outra classe que era de administração de saúde, os documentos da minha bisa sobre saúde, e etc, e etc, e etc. Vejam, então agora nós já começamos a ter um arranjo, um plano de classificação para esse acervo que foi incorporado. A primeira parte do exercício estava pronta em aula, vocês já desenvolveram no nosso laboratório, lá no laboratório da UFASA. Agora, o que está faltando? Agora está faltando vocês terminarem até a inserção dos documentos e até a descrição deles. Vocês têm um prazo tranquilo, confortável, de hoje, segunda-feira, até quarta-feira, para fazer a conclusão. O Atom vai ficar ligado 24 horas, então podem, a hora que vocês desejarem, vir aqui terminar. Lembrando que tem muita gente que já foi se antecipando lá na aula. É só eu vir aqui no Gerenciar Incorporações, ó. Olhem como já tem aqui acervo da Mirla. Deixa eu passar para a próxima página aqui. Acervo privado da avó da Kíssila. Aqui tem um sem título. Então, assim, ó, teve muitos alunos em aula que já se anteciparam, que já foram criando os seus acervos e já foram descrevendo internamente. Eu vi, inclusive, que tem alunos que já colocaram as classes, as subclasses, os tipos documentais e os documentos e as descrições. Então, já está tudo praticamente pronto. Lembrando da entrega. A entrega, vocês têm que botar um print para mim. Coloquem um print lá que vocês concluíram essa incorporação. Deixa eu procurar a minha incorporação ali, Daniel Flores, instituição. E vamos abrir aqui o fundo privado da bisavó, que foi feita a incorporação, que foi feita a aquisição. Tire um print, depois que vocês colocaram os documentos, depois que vocês fizeram a alimentação da plataforma, e coloquem no Class para mim e façam a entrega. Lembrando de cuidar da data, até quarta-feira. Então, até quarta-feira, vocês podem concluir tranquilamente essa atividade. Qual é a próxima? A próxima é a função preservação. É a última função da disciplina. Nós estamos chegando ao final, a disciplina está sendo concluída, acho que muito bem, todo mundo está desenvolvendo práticas com muita desenvoltura. Mas lembrando que agora a gente troca desses temas, né? A gente passou por CIGAD, a gente passou pelo Atom, pelo ICA-Atom, e agora a gente deixa esses sistemas e a gente pula para o RDC-ARC Arquivemática.
Então, agora, no Arquivemática, nessa aula, e que vocês vão ter prazo para desenvolvê-lo também, a gente vai desenvolver essa última função. Não que termina aqui, a gente tem outros conteúdos além do desenvolvimento das funções arquivísticas. Mas, em nível de implementação prática das funções arquivísticas, estamos acabando. A gente vai fazer a última, que é a preservação. Nós vamos receber no RDC-ARC como arquivo permanente ou RDC-ARC como corrente intermediário. Nós vamos receber pacotes CIP, vamos acompanhar pelos microserviços em cadeia de custódia digital arquivística a geração de pacotes AIP de arquivamento, e nós vamos disparar do RDC-ARC Arquivemática para o Atom como plataforma de acesso e difusão. Vamos disparar pacotes OAIs DIP, de disseminação, de difusão. Tá? Então, boa prática para vocês. Até quarta-feira e nos encontramos na nossa próxima aula para a gente desenvolver essa outra atividade. Qualquer dúvida no Class, me chame, ou aqui mesmo nesse vídeo, deixem os comentários, deixem as dúvidas de vocês e eu vou estar acompanhando, certo? Até mais e boa prática.